Era o primeiro dia da semana judaica, portanto era um domingo. Eram as primeiras horas da manhã, portanto eram aproximadamente 6 horas. Estava ainda escuro, diz o Evangelho, era ainda madrugada, quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus levando perfumes, especiarias, para fazerem o que não podia ter sido feito no dia da sua morte. No dia em que ele morreu, elas não tiveram acesso ao corpo de Jesus. O Shabat estava extremamente próximo, faltava apenas algumas horas, e o sepultamento de Jesus fora realizado por Nicodemos e José de Arimateia, num túmulo de propriedade de José de Arimateia, que ficava imediatamente ao lado do Calvário. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis, envolveram o seu rosto em um lenço, e ele fora colocado da melhor maneira possível, mas ainda assim insuficiente para os costumes judaicos. As mulheres então estão indo ao cemitério, estão indo ao túmulo de José de Arimateia para darem a Jesus Cristo o tratamento que ele merecia. Havia uma preocupação entre elas: quem haveria de remover aquela enorme pedra que fora colocada fechando o túmulo de Jesus? Para surpresa delas, ao chegarem à tumba, a pedra não está mais fechando o túmulo. A pedra está jogada a uma certa distância. Há um anjo assentado sobre a pedra. Durante a madrugada, ocorrera um terremoto, um anjo descera, arrebentara o selo de Roma, assustara, ou melhor, apavorara os soldados da guarda pretoriana, que por isto fugiram aterrados, e o anjo ficou sentado sobre a pedra que fechava a tumba de Jesus, enquanto Jesus saía vivo, como ele havia prometido. Quando as mulheres então entram na tumba, elas veem 2 anjos, e os 2 anjos dizem: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Vede aqui o lugar onde ele estava. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou e foi para a Galileia, como ele já havia dito a vocês que haveria de ir para encontrar com os apóstolos. Avisai a Pedro. E elas saem então apavoradas e vão dar a notícia aos apóstolos. Os apóstolos escutam, acham que elas tiveram um delírio, não acreditam, e Pedro e João vão ao túmulo. João é mais rápido porque é mais novo e chega primeiro ao túmulo, mas não entra. Olha para dentro, mas não entra. Pedro chega e entra na tumba e vê que a tumba está vazia, e vê que os lençóis que envolviam o corpo de Jesus estão jogados no chão, e vê que o lenço que estivera sobre o rosto de Jesus está dobrado à parte. E então eles reconhecem que Jesus Cristo de fato ressuscitara. É impressionante, queridos.
que Jesus o tempo inteiro cumprira todas as promessas que fizera e tudo que ele dissera. Ele disse que ia ressuscitar Lázaro e ressuscitou Lázaro. Ele disse que ia ressuscitar a filha de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Ele mandou que o mar se acalmasse numa noite de tempestade, o mar se acalmou. Os enfermos que ele mandou que lhe fossem trazidos, todos eles foram curados. Ele disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama, onde estivesse deitado por 38 anos, levanta e anda, lá no tanque de Betesda. E aquele homem levantou-se, tomou a sua cama e foi embora. Conquanto Jesus Cristo tenha cumprido tudo que ele afirmara que ia acontecer, as pessoas não acreditavam que ele haveria de ressuscitar. As mulheres foram levando perfumes para preparar um corpo morto no dia em que Jesus disse que já não estaria mais lá. Pedro e os demais apóstolos não acreditaram na ressurreição de Jesus Cristo, conquanto ele tenha falado inúmeras vezes que haveria de ser preso, julgado, morto, mas que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Queridos, você tem que seguir as promessas de Jesus para saber qual é o próximo passo, qual o próximo evento. E deixe-me lhe dizer qual é o próximo evento. O próximo evento é a volta dele para nos buscar. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias em espírito, mas um dia fisicamente ele viria para nos levar. E para aqueles que já houvessem morrido, ele haveria de os ressuscitar. Quer saber o próximo passo que vai ocorrer comigo e com você? O encontro com Jesus Cristo. Ou porque ele terá vindo para nos levar, ou porque nós teremos ido ao seu encontro. E no dia aprazado, ele haverá de ressuscitar o nosso corpo. Precisamos crer naquele que cumpriu com todas as suas palavras. Mas quero agora convidá-lo a viajar no tempo e no espaço e ir até aquela tumba e ver aqueles lençóis jogados no chão, mas ver o lenço que estava sobre o seu rosto dobrado à parte. Para nós é um detalhe que não tem nenhum significado, mas isto é cheio de significado. Sabe, queridos, um servo preparava a mesa para o seu senhor. Enquanto o seu senhor estivesse comendo, o servo estava postado atrás do seu senhor, aguardando que o seu senhor desse a refeição por terminada. Qual o sinal de que a refeição estaria terminada? O guardanapo seria jogado sobre o prato, desalinhado. Então o servo saberia que a refeição estava terminada. Mas se porventura o Senhor dobrasse o guardanapo, colocasse arrumado sobre a mesa e se levantasse e saísse da sala, o servo sequer se movia, porque aquele guardanapo dobrado era o sinal de que o seu senhor ainda não havia terminado e haveria de voltar. Penso eu
que é aquele lenço dobrado. É Jesus Cristo dizendo: eu ainda não terminei, eu ainda vou voltar. Tenho um encontro marcado com vocês. E você, querido, tem um encontro marcado com Jesus Cristo? Você aguarda a sua volta com alegria no coração, com esperança, com fé, com certeza de que Ele vai cumprir o que Ele te prometeu? Primeiro dia da semana, o dia em que Jesus Cristo derrotou a morte, o dia em que Ele deu um ponto final sobre a escravidão do pecado que nos dominava. É por esta razão que hoje, sendo um domingo, é dia de o povo de Deus se reunir para celebrar a vitória da vida sobre a morte, da verdade sobre a mentira, de Jesus sobre o diabo. Deus te abençoe. Vamos celebrar. Não fique em casa, procure uma igreja. E se não tem nenhuma igreja e você mora aqui em Orlando, aceite o nosso convite. Lake Albert Drive, número 7467 em Windermere, 11 horas da manhã, estaremos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. E com ela, a certeza da nossa ressurreição. Deus te abençoe.